Olá, canal Palavras de Bênção, trazendo a mensagem diretamente da Palavra de Deus ao seu coração. Chegamos no mês de dezembro, chegamos no último mês do ano de 2024. Eu quero fazer uma pergunta a você. Como foi o ano de 2024 para você? Foi bom? Foi ruim? Teve altos e baixos? Como você enfrentou as tempestades da vida no ano de 2024? Essa pergunta é o tema da nossa mensagem. Como enfrentar as tempestades da vida? E eu quero iniciar perguntando para você: o ano de 2024 teve muitas tempestades na sua vida? Como você as enfrentou? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, de 1 a 40, eu não vou ler por ser um texto muito extenso, mas eu convido você a ler na sua casa, na sua Bíblia, no seu celular, esse texto. É um texto que conta de uma viagem de Paulo de uma cidade para outra num navio, e ele passou por muitos problemas nessa viagem. Teve naufrágio, ele foi picado por víbora, ele quase morreu. Então, nesse texto de Atos, capítulo 27, de 1 a 40, conta como Paulo enfrentou literalmente essa tempestade. E eu volto a fazer essa pergunta: quem nunca enfrentou uma tempestade na vida? E essa tempestade, ela pode ser problemas na família, nas finanças, na saúde, na nossa vida espiritual, na igreja ou em qualquer área da nossa vida. Muitos são os motivos que nos levam a passar por tempestades. E é interessante que a maioria das tempestades é algo inesperado. Ela chega, ela aparece. De repente você está bem na sua vida financeira, você está bem no seu emprego e acontecem os problemas. Há ocasião também em que nós provocamos a tempestade. Isso mesmo. Às vezes eu, com a minha falta de experiência ou com a minha maneira de querer agir do meu próprio jeito, eu termino causando tempestades. E aí é pior ainda, porque não foi coisa que aconteceu, que chegou, mas foi algo que eu provoquei. E isso, no versículo de 9 a 11, Paulo, ele mostra o perigo que ele passou. Então são muitas tempestades que nós enfrentamos. Às vezes elas surgem, elas aparecem e às vezes nós as provocamos. E alguns conflitos que eu quero compartilhar. O conflito da tempestade, que ela provoca medo, porque ele é o maior problema nas tempestades da nossa vida, o medo. Ele causa desespero. Os tripulantes daquele navio, conta no texto, que eles ficaram apavorados. Naquela época, eles tinham o costume de dizer que quando acontecia tempestade no navio, é porque era provocado por alguém, algum dos membros ali da tripulação, dos passageiros, que estava em pecado ou que era amaldiçoado, e isso trazia aquelas tempestades. E eles tinham que descobrir quem era para jogar no mar. Era isso. Então a tempestade, ela provoca medo, ela coloca pavor na gente. Também achamos que estamos sozinhos. Muitas vezes as tempestades surgem, eu falo, pronto, eu estou sozinho, não tem como eu tomar dimensão daquilo. Então, como podemos enfrentar e vencer essas tempestades? Primeiro, crendo que na tempestade Deus está conosco. No versículo 3 do capítulo 27 de Atos, diz, Paulo fala, Deus esteve comigo. Ou seja, ele estava passando por uma tempestade, mas ele tinha certeza de que Deus estava com ele. E quando isso acontece, isso nos traz conforto,
nos traz paz, nos traz alegria de saber que estamos passando por uma tempestade, mas existe um Deus que cuida de nós naquela tempestade. Então, Paulo, nesse texto, ele sentiu isso e mais, ele passou isso para a tripulação, para os passageiros. Olha, essa tempestade, ela está sendo controlada por Deus. Deus está no controle dela. Fiquem calmos, porque tudo vai passar. Uma outra coisa, eu preciso crer que na tempestade você e eu pertencemos a Deus. Paulo vai dizer isso no versículo 23 desse texto: o Deus de quem eu sou. Ou seja, você está passando por tempestade, mas creia que você é filho de Deus, que você pertence a Deus e que, portanto, a tempestade ela está no controle das mãos de Deus. E você pode até mesmo passar isso como testemunho para as pessoas, mostrar para as pessoas: olha, eu estou passando por tempestades, eu estou passando por lutas, por dificuldade, mas o meu Deus é Ele que é o dono, que é o controle de tudo, e eu pertenço a Ele. Então você tem que entender que na tempestade o socorro vem do alto. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121, versículos de 1 a 2. Então, na tempestade, o socorro vem de Deus. Não adianta você tentar resolver com as suas próprias forças, do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Não, a tempestade, ela vem na nossa vida. Mas Deus, Ele nos dá o socorro. Creia que as orações podem vencer as tempestades. Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, de questionar, de brigar, de ficar nervoso, de ficar depressivo, ore. Entregue nas mãos de Deus, que Ele vai tomar a decisão correta. Ele vai resolver o problema para você. Ele já sabe que você está enfrentando tempestades, lutas, mas Ele tem alegria, o prazer de que nós oremos buscando Ele. Então faça isso e creia, tome posse das promessas que Deus nos dá. O Senhor, pondo-se do lado de Paulo, disse: coragem, pois do modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim também importa que o faça em Roma. Atos 23, 11. Ou seja, Deus estava permitindo aquela tempestade na vida de Paulo, mas porque Ele queria que Paulo desse testemunho dele. E às vezes isso acontece comigo e com você. Ao invés de perguntar para Deus: por que estou passando por isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Converse com Deus e fala: Deus, você quer que eu dê testemunho desses problemas na minha vida? Eu vou testemunhar de Ti, porque eu creio em Ti, eu confio em Ti. Então, as tempestades, elas sempre vão surgir na nossa vida, mas depende de como que você vai enfrentá-las. Vai ter conflitos, a tempestade vai provocar medo. Achamos que estamos sozinhos, mas você precisa crer que Deus está com você. Você precisa crer que na tempestade você pertence a Deus. Você precisa crer que na tempestade o socorro vem do alto, vem de Deus. E que as orações podem vencer todas as tempestades. E toma posse da bênção, das promessas que Deus tem para você. É certo que em algum momento que as tempestades virem, você vai pensar: acabou, não tem mais jeito, não tenho mais solução. Mas creia que a tempestade, quando surgir, Deus não vai te abandonar. Deus vai te amparar, Deus vai segurar nas tuas mãos. Não se desespere, não entre em pânico. Creia que Deus está com você. Porque que o problema é grande demais, creia que Deus é maior. Que você está sozinho, Deus nunca vai te deixar só. Sente medo ou falta de fé? Confie em Deus. É assim que nós vamos vencer todas as tempestades.
você fazer uma autorreflexão hoje, o que aconteceu desde o dia 1º de janeiro até aqui, você vai ver que com certeza você passou por muitas lutas, por muitas dificuldades. Mas se você está ouvindo essa mensagem agora, no mês de dezembro, isso significa que você passou pelas tempestades, pelos problemas, mas você está aí, vivo, saudável, feliz, já se programando com a sua família para as festividades de final de ano. Isso é bênção. Faça uma autoanálise, veja quantas lutas, quantas dificuldades você enfrentou, mas você venceu, porque você confiou em Deus. Você creu que as promessas dele não falharam na sua vida. As suas orações foram ouvidas e atendidas por Deus. Então, para que se desesperar? Não se preocupe com as tempestades. Apenas creia e confie em Deus. Creia que Deus é maior. Creia que Ele nunca vai te deixar só. Creia e confie nele. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu estou aqui na Igreja Batista, na rua Itirapuã 2365, em Patrocínio Paulista. Estou aqui para te ajudar, orar com você, ler a Bíblia com você, aprendermos juntos da Palavra de Deus. E se você gostou dessa mensagem, assine esse canal, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas, que era para poder também outras pessoas crescerem na graça e no conhecimento de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Na minha tristeza.